Estamos começando mais um programa Restaurando Vidas. Que Deus te abençoe durante o dia de hoje e que você tenha escolhas que agrade ao Pai Eterno. Você tem andado ansioso na sua vida? A ansiedade traz muitos males ao nosso organismo e ao nosso coração. Às vezes, antes de alguma coisa acontecer, nós já estamos sofrendo. Talvez ela nem aconteça, mas a ansiedade tem rondado os nossos lares. A palavra de Deus, ela trata muito esta palavra, esse estado da alma, ansiedade, algo que pode te trazer grandes prejuízos. Mas se você começar a pensar que Deus está no comando da sua vida e que o seu dia está totalmente entregue a Ele, você pode acalmar o seu coração. Até porque a ansiedade não vai lhe adiantar nada. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, no verso 27, diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade não nos pode acrescentar nada. Nós temos é que descansar sob a poderosa mão do Altíssimo Deus. Cuidado, cuide da sua vida, cuide do seu físico, cuide do seu coração. Deixe Deus dar a orientação certa. Agora, você tem lido a palavra para ter intimidade com Deus? Você tem buscado um tempo de oração? Você tem frequentado uma igreja séria, onde a palavra de Deus é realmente a verdade? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Queria conversar hoje com o pastor Raimundo Moreira. Pastor Raimundo Moreira, aos 8 anos de idade, já era um bruxo. Serviu muito tempo a Satanás, num total de 27 anos. Mas hoje é um homem regenerado e lavado no sangue de Jesus. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar pela fé, posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, pastor Raimundo Moreira. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Amém, pastor, muito obrigado. Agradeço a você pela oportunidade de estar aqui na cidade de Poços de Caldas, que Deus possa abençoar esta cidade. Amém. Hoje, pastor Raimundo, salvo no Senhor Jesus, com uma missão que o Senhor Jesus tem para a tua vida, mas não foi sempre assim. O senhor foi um homem que iniciou nas coisas de Satanás. Eu queria saber como é que foi a sua infância, pastor. Onde que você começou a trabalhar? Na realidade, eu nasci num terreiro de magia negra, né, e me criei, não que eu me envolvi, mas já fui envolvido desde o ventre da minha mãe, isso lá em Salvador, na Bahia. Fui o bruxo mais novo da história da magia negra, com 8 anos, já tinha feito cabeça, né, feito santo, como diz, mas hoje estou restaurado e liberto pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém. Para a gente compreender um pouquinho isso, pastor, porque muitas pessoas, elas acham vantagem fazendo um pacto ou buscar também nesses terreiros um sucesso para a vida. Isso é uma coisa muito triste que acontece na vida da pessoa, porque o senhor dos 8 anos ali para frente, cada vez o senhor foi se envolvendo mais. E a derrota ela é grande, né, pastor? Então, as pessoas que, no meu caso, eu nasci, são pessoas envolvidas porque estão desesperadas, estão em busca de uma oportunidade, estão sofrendo, e a primeira porta que eles batem já vai procurando socorro, e na realidade, terreiro de macumba, feitiçaria, bruxaria, gente que está envolvida, nunca foi bem sucedido na sua vida. O diabo, ele prospera e depois ele tira tudo com as duas mãos. Como é que é isso? Eu costumo dizer o seguinte: o diabo dá com a mão e tira com a pá mecânica, né? Na realidade, ninguém prospera, porque ele não tem nada. Mesmo porque Satanás, ele não tem nada, ele não é criador, ele é apenas uma criatura e ele não pode abençoar ninguém. Entendeu? Então as pessoas que conseguem, é uma ilusão. É uma ilusão. E isso acaba com o tempo. No meu caso, eu perdi tudo da noite para o dia. Agora, pastor, o diabo também, ele exige certas coisas
que são abomináveis a uma pessoa na sã consciência ou a um crente no Senhor Jesus. O senhor foi levado a fazer muitas coisas que hoje o senhor olha e fala, é impossível, não é verdade? É verdade, as pessoas até duvidam do poder da obra de Satanás. Acha que ele é bonzinho, acha que ele não chega a tanto, mas a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Então as pessoas sofrem e ficam presas, como bem o senhor falou, pastor. Quando a pessoa vive sobre a ameaça de Satanás, ele não tem saída, ele não tem como escapulir das garras do inferno, não tem como sair, porque ele vive em constante ameaça, em constante perseguição. Se ele sair, se ele não fizer a coisa certa, o que é que acontece? O inimigo ameaça de morte, de acidente, de a pessoa ficar neutralizado, paralítico, cego, qualquer uma coisa dessa. E isso não são poucas as pessoas que têm sofrido essas consequências, não, são muitas. Agora, pastor, para que aquela pessoa que está nos assistindo, que ela entenda, quando ele faz oferta, parece que é uma oferta bastante generosa. Então depois, quando você entra e você se envolve, aí ele se mostra realmente como alguém carrasco, alguém que cobra, alguém que vai implacavelmente exigir os seus direitos. Verdade, porque o inimigo, a gente costuma falar o seguinte, que ele vem com um sapatinho de algodão. A pessoa, ele pede uma oferenda, um sacrifício, a pessoa ele dá, é em troca de um benefício. Quando a pessoa faz isso, a pessoa já está enrolado. E até mesmo quando a pessoa coloca seus pés dentro de um terreiro de macumbaria, de bruxaria, porque eu não vou esclarecer aqui como se divide bruxaria, mas são diversas partes. Quando a pessoa coloca os seus pés lá dentro, apenas colocou os pés por curiosidade, na companhia de alguém, ela já está envolvida diretamente com o negócio. Agora, pastor, dentre as experiências que o senhor teve servindo ao diabo, está ali que o senhor muitas vezes dormia em cemitério, chegava a comer carne de defunto, é isso mesmo que acontecia? Eu comia defunto, eu dormia com o defunto, eu tinha relação amorosa com o defunto. Na realidade, eu estava preso às obras das trevas. Eu não fazia isso porque eu queria, não. Não é porque eu queria fazer, não é porque eu tinha alegria, prazer em fazer. Eu fazia essas coisas porque eu era obrigado, eu tinha uma obrigação. Eu era forçado. Eu dei uma procuração para Satanás, direitos que ele tinha sobre a minha vida, de atuar quando e a hora que ele bem entendesse. Então, e esse fato de dormir no cemitério é porque do lado do meu terreiro que eu tinha lá em Salvador, bem do lado assim, tinha uma igreja evangélica. E toda vez que eu ia tocar o atabaque, cantar uma música, uma chula, um caboclo, invocar uma entidade, o pastor do outro lado começava a cantar seus hinos da harpa cristã, começava a louvar a Deus, a orar, a repreender, e eu não sentia bem ficar naquele lugar. Eu tinha que sair imediatamente. Tanto que você que é servo de Deus, que está me vendo agora, eu quero dizer para você que você incomoda completamente as obras do inferno no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Se a sua vida está na presença de Deus, você faz a diferença. E pastor, nesse seu tempo, o senhor tentou ir em alguma igreja para destruir aquele trabalho evangélico, para destruir aquela... O senhor tentou, de alguma forma, enviado por Satanás, adentrar alguma igreja evangélica? Tentei não, eu fui. Eu fui muitas vezes da igreja evangélica, diversas igrejas, entrava na igreja, jogava pó de pemba dentro da igreja, colocava espírito de contenda na igreja, espírito de sono na igreja, para amarrar crentes, para amarrar vidas. E muitas vezes alguém diz assim, mas será que consegue fazer isso? Meu querido, quantas igrejas que as pessoas não estão nem aí para a obra de Deus, para o poder de Deus. Na igreja que eu entrava, que o povo me ignorava, eu conseguia fazer algumas coisas. Conseguia colocar espírito de giramundo na igreja, fazer os crentes ficar andando na igreja. Mas quando eu entrava numa igreja em que o povo começava a glorificar a Deus, a dar glória a Deus, aleluia, eu não resistia a ficar naquele lugar. O senhor tinha que sair porque se sentia totalmente fora do ambiente.
Não, pressionado. É porque quando eles começavam a fazer isso, eu via cair fogo do céu, bola de fogo do Glória meio da a Deus. igreja. Glória Eu não a Deus. resistia, pastor, ficar naquele lugar. Amém. Isso foi muitas vezes, não foi uma vez só não. Como eu também me deparei muitas vezes com crentes, com homens de Deus, mulheres de Deus. Tentei fazer trabalho para amarrar a vida deles e não dava certo. Agora, pastor, o senhor também ficou muito tempo sem cortar cabelo, talvez 19 anos. 19 anos. Isso trazia uma higiene ruim. Como é que era isso? Satanás é sujo, o diabo é sujo, e as pessoas acham que ele é bom, né, que ele é benigno, mas era um pacto que eu tinha, eu não podia cortar cabelo. Eu não podia cortar o cabelo de jeito nenhum. Enquanto vida eu tivesse, eu não podia cortar o cabelo. Fiquei 19 anos a ponto de que pente não entrava no meu cabelo, água não entrava no meu cabelo. Meu cabelo enrolou, não é que ele cresceu, ele subiu. Ele subiu muito. 19 anos, o meu cabelo cresce rápido. E para mim foi um grande alívio, foi uma grande bênção que eu recebi no momento que eu cortei o meu cabelo. Amém. E mesmo porque, pastor, ninguém queria cortar o meu cabelo. Eu passei em 5 salões diferentes. Ninguém queria cortar o meu cabelo. Não tinha ferramenta adequada para cortar o meu cabelo. Foi uma luta. Foi difícil achar alguém para cortar o meu cabelo. Eu tive que tomar uma decisão drástica para a pessoa cortar o cabelo. Agora, pastor, o diabo, ele é trabalhador. Nós sabemos que ele é trabalhador e perseverante. Eu vejo muitas pessoas no comércio, muitas vezes, alguns sem saber e alguns enviados a fazer certas coisas. Mas eu vejo ali ferraduras, eu vejo ali alguns amuletos, eu vejo também potes de sal com alho. Isso, nesse ambiente de magia, isso é usado, não é verdade? Todas as pessoas que colocam esses amuletos no seu estabelecimento comercial, na sua casa, é por orientação de um guru, de um babalorixá, de um pai de santo, de uma mãe de santo. Alguém coloca comigo ninguém pode, né? Peão roxo, coloca arruda atrás da orelha, são amuletos, é obra de feitiçaria. E na verdade isso atrai mais a presença de Satanás. E isso torna-se um ponto de bruxaria, um ponto de contato de feitiçaria. Quando a pessoa coloca alho, sal grosso, coloca peão roxo, espada de Ogum, essas coisas, uma ferradura atrás da porta, são coisas que é pontos de contato de bruxaria. Assim como aquelas pessoas que têm um bar. Eu já tive em diversos lugares, em diversas casas, tem um barzinho na sala e tem bebidas e as pessoas dizem aqui só para enfeite, ninguém bebe, mas eu quero desafiar você que está me vendo agora para você ver que a bebida está evaporando, simplesmente está subindo. Ali é um altar de Satanás, é um altar do tranca-rua. Ali ele se faz presente naquele lugar. Agora, pastor, as pessoas também, muitos até que se dizem crentes, salvos no Senhor Jesus, elas ainda mantêm afinidade com músicas seculares. E nós sabemos que diversas músicas seculares, elas são uma apologia ou diretamente a esses rituais de magia, ou então a bebida, ao sexo sem comprometimento, a lascívia. Isso também é obra de Satanás, pastor? Eu trabalhei para o Raul Seixas. Eu fui bruxo do Raul Seixas. As letras das músicas do Raul Seixas, a maioria das músicas foram feitas dentro do meu terreiro. A música, nós sabemos que é uma inspiração de Deus, a música em si. Na minha terra, na Bahia, a música, ela é inspiração satânica e diabólica. Esses cantores da Bahia, esses cantores de axé, da música moderna, música antiga, todos eles têm envolvimento, todos. Não existe um. Todos eles que têm envolvimento com as obras das trevas. E eles não vêm me dizer que não, mas tem sim. As letras fazem apologia a Ogum, a Yansan, a Xangô, a Preto Velho, aos demônios. E são mensagens subliminares, na realidade. Que vem para
contaminar e contagiar depois. E quando entra na casa da pessoa, no seio da família, aí começa a acontecer alguns problemas. É verdade. Alguns problemas sérios, né? E mesmo, pastor, as músicas de um modo geral, sertanejas, quando ela faz apologia à bebida, quando ela faz apologia a você ter mais de uma mulher ou mais de um homem, essa música ela está servindo a Satanás. Está também. servindo a Satanás. E tem um detalhe, pastor, eu não quero ser aqui radical, mas hoje existem algumas letras de música, até música evangélicas. Tem alguns cantores evangélicos aí que está entrando nessa situação aí. Temos que vigiar. Temos que vigiar. Confrontar com a palavra. Confrontar com a palavra. E mesmo porque o cantor evangélico, ele é levita, ele é adorador. Ele tem que estar consagrado. Consagrado. Tem que ter uma vida apartada do mundo. São poucos homens que estão cantando música evangélica, que estão levando uma verdadeira adoração a Deus. Eu não estou questionando a letra, ele tem algumas letras também de música evangélica, que está se comprometendo. Agora, pastor, dentro desse pensamento, aqueles que estão na igreja hoje como adoradores, eles têm que romper com o secular, ou não? Tem que romper, exatamente. Meu conselho é que não coloque na sua casa, que não participe dessas coisas, porque realmente você pode atrair a presença do inimigo. Não se atrai ou não se invoca a presença do inimigo apenas a pessoa fazendo um pacto. Não, mas através de música, através de objetos de uso pessoal, de roupas. Tem muitas coisas. A gente não pode ser radical, mas temos que ser vigilante. O inimigo está vivendo os seus últimos dias, os seus últimos instantes na terra. E as suas estratégias cada vez mais melhoradas. É mais forte ainda. Então o alvo dele é o Senhor, sou eu, é você que está me vendo. O alvo do inimigo são as famílias. São as famílias, é a família evangélica, porque aqueles que já está lá na mão dele, ele não está preocupado. Está preocupado comigo, porque eu vou contra ele, eu vou ser usado por Deus para destronar as suas obras na terra, desfazer as obras de Satanás na terra. Amém. Então o cristão é o principal alvo. Quem Satanás está procurando destruir? Somos nós. Então, o crente tem que vigiar. E existe uma palavra que sempre é usada: isso não tem importância, isso não tem importância, isso não faz diferença, é bobagem, é coisa folclórica, é coisa regional, é coisa da Bahia, é coisa do Rio Grande do Sul, que hoje o Rio Grande do Sul se envolveu com um nível de bruxaria muito forte. Eu estou entrando no sul do país constantemente, estou indo para o sul do país, e o Rio Grande do Sul, pastor, para você ter uma ideia, hoje eles se alegram de ser o país da bruxaria, o estado da bruxaria. E é um perigo, pastor. Isso é um perigo. Um perigo. Agora, pastor, como nós estouramos o nosso tempo, semana que vem, então, nós vamos terminar a obra que o Senhor Jesus fez na sua vida. Como é que foi essa conversão? Não saia daí, o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso de número 20. Diz a palavra do Senhor: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra
e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, é um privilégio estar diante da Tua palavra, palavra que modifica as vidas e que traz salvação. Fala através do Teu servo, Senhor, para que pessoas, Senhor, possam ser realmente tocadas pelo poder da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim é o relato sobre a vida de Jó, sobre sua conduta. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Jó possuía muitas juntas de bois, muitas mulas, bastante ovelhas, camelos. Jó era um homem rico, bastante serviçais também trabalhavam para ele. Mas num determinado dia, o Senhor então deixa que Satanás toque na vida de Jó. Porque Satanás dizia que Jó não era fiel, mas negaria o Senhor. Jó então recebe as notícias todas em um dia só. Primeiro ele perde os seus bois e as suas jumentas. Depois ele perde os seus cordeiros. Depois ele perde todos os seus camelos. E por final, talvez o mais duro golpe na vida de um homem, ele perde os seus 10 filhos de uma só vez, quando a casa onde eles banqueteavam veio abaixo e matou os 10. Quando Jó recebe então essa notícia, a notícia que talvez qualquer um de nós pudesse entrar em desespero, pudesse gritar, pudesse blasfemar contra Deus, Jó tem uma postura que realmente demonstra que ele não servia a Deus por interesse, que ele não tinha um relacionamento com Deus, se Deus desse aquilo que ele queria. Jó não estava atrás das bênçãos de Deus, mas Jó queria a presença de Deus sobre a vida dele. O que Jó faz é realmente aquilo que todo cristão deveria fazer. A palavra de Deus, então, ela vem tratar aqui de um assunto: integridade, independente da situação. Você tem mantido integridade mesmo na situação de falta de dinheiro, falta de saúde, falta de controle, muitas vezes, do casamento, nos filhos? Você tem sentido e você tem vivido esta integridade? Nós precisamos manter firmes em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que, apesar das situações em que estamos vivendo, apesar do momento mais difícil que passamos, Deus é o Deus dos impossíveis e Ele está cuidando das nossas vidas. Jó, então, ele tem uma reação que a maioria dos homens teria diante dessas notícias tão ruins. Diz a palavra que Jó se levantou. Se levantar é sair daquele momento de repouso e começar a tomar algumas atitudes. Se levantou, mas se levantou para quê? Talvez a maioria das pessoas se levantasse para bater na parede, para gritar, para ofender alguma outra pessoa, mas diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Jó sentiu muita dor perante essas notícias, principalmente na perda dos 10 filhos. Jó estava totalmente tocado por essa notícia, mas Jó, ele entra num estado agora de humilhação. Jó tinha reverência com Deus e manteve a reverência com Deus, independente das circunstâncias. Jó agora, ele entra num estado de humilhação. Humilhação porque ele queria dizer: Senhor Deus, eu compreendo que sou pequeno, que não posso trazer os meus filhos de volta, que não posso trazer os meus serviçais, que não posso reaver as minhas riquezas. Jó estava declarando ao Senhor Deus que ele era um nada
na presença de um Pai onipotente, onisciente, onipresente. Jó diz aqui no final do versículo: adorou. Adorar a Deus quando tudo vai bem, adorar a Deus lá na igreja, quando eles cantam louvor, ou quando oram e você diz aleluia, e você está com toda a vida em dia, é muito fácil. Mas adorar a Deus, declarar: Senhor Deus, eu perdi tudo, eu perdi os meus filhos, mas Tu és o Deus da minha vida, é bastante difícil. Mas Deus requer isso de nós. Nós não podemos adorar a Deus só quando as coisas nos vão bem. Nós precisamos adorar a Deus em qualquer circunstância. E Jó adora a Deus, porque ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jó sabe da sua insignificância aqui nessa terra. É uma vida de um pequeno tempo. Diz a palavra que a vida nossa aqui nessa terra é como uma neblina. Ela vem, ela se aloja e logo se dissipa. Jó entendia este versículo lá do Novo Testamento, porque ele vivia isso. Nu saí do ventre da minha mãe. Jó não trouxera riqueza quando nasceu. Jó sabe que Deus o abençoou, mas agora Deus resolve tirar. E Jó fala: nu ao ventre da minha mãe voltarei. O Senhor Deus é maravilhoso. Ele pode todas as coisas e Ele está no controle da situação. Agora diz o seguinte: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você se alicerça naquilo que você tem, quando você vive por aquilo que você tem, se você chega a perder, a ficar com menos, você começa então a querer blasfemar contra Deus. Jó não tinha esse problema. Jó estava inteiramente confiante de que o Senhor era poderoso para dar e para tirar. Jó entrega toda a sua vida e todos os seus bens e todos os seus filhos nas mãos do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você tem falado coisas que agridem a um Deus poderoso? Você tem murmurado ao ponto de angustiar o coração de Deus? Você tem denegrido verbalmente a palavra de Deus? Nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus diz que Jó, ele cria no Senhor e ele vivia para o Senhor. Mas isso pode não estar ocorrendo na sua vida. Conforme a situação, você pode estar blasfemando contra o Senhor. E eu queria chamar a sua atenção agora. Volte atrás, peça perdão se você falou contra Deus, se você, no fundo do seu coração, talvez você não emitiu nenhum som, mas no fundo do seu coração você falou: Deus não podia ter feito isto comigo. Você deve rever. Todas as coisas pertencem a um Deus maravilhoso. Tudo é dele, tudo é para ele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ele. Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus, Ele sabe como trabalhar e Ele sabe que os nossos planos são totalmente falhos. Por isso, muitas vezes, Ele cancela os nossos planos, mas Ele vem com seu plano perfeito sobre as nossas vidas. E você precisa passar a crer que Deus é suficiente para fazer mais do que você está pensando ou do que você está pedindo. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Declare que Jesus é o Senhor da sua vida. A sua história começará a mudar a partir de hoje. Quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar diante da Tua Palavra. Senhor Deus, nós queremos manter a nossa integridade, nós queremos caminhar, Senhor. Abençoa esta pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vida. Toca com a Tua Palavra, com a Tua unção, com o Teu poder. Restaura essa vida, restaura esse casamento, restaura a saúde. Restaura o vigor, Senhor, e coloca nesse coração a Tua Palavra, que traz vida, que traz cura e que traz libertação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito durante o dia de hoje e que você possa realmente manter uma integridade, uma retidão, porque o nosso Deus não falha, não erra e é um Deus íntegro. Que Deus te
Restaurando Vidas, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, a sua vida e os seus sonhos. Você já glorificou a Deus no dia de hoje? Você já pensou nos seus problemas, aqueles que você tem que resolver, aquelas questões difíceis ou quase impossíveis? Talvez sim, mas glorificar a Deus, dar graças a Deus é algo que nós esquecemos. Nós temos que trazer a palavra de Deus à nossa memória. Diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos o costume de dar graças só naquilo que nós achamos que é bom. Eu vejo muitas vezes nós passamos por um período de seca muito grande. Aí começa a chover. Primeiro dia de chuva, segundo dia você vai na fila do banco assim, já tem lá várias pessoas reclamando da chuva. Deviam dar graças a Deus, porque quando chove é porque Deus mandou essa chuva para nós. E assim as nossas vidas, elas têm que estar sempre aos pés do Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que glorificar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Portanto, é tempo de retificação. Se você ainda não glorificou a Deus, faça isso. Louve ao Senhor porque você está vivo, louve ao Senhor pelas dificuldades que você tem atravessado, louve ao Senhor porque Ele tem preparado algo maravilhoso para mim e para você. Que Deus te abençoe durante o dia de hoje. Hoje nós teremos então a continuidade com a entrevista do pastor Raimundo, um testemunho de uma conversão de um ex-bruxo e agora um ministro do Evangelho do Senhor. Vamos então à segunda parte dessa entrevista. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Mais uma vez é um privilégio estar aqui com o pastor Raimundo Moreira, porque nós estamos agora na segunda parte da nossa entrevista. Semana passada o pastor diz que aos 8 anos ele já era um bruxo, pois nascera em um terreiro e já crescera rapidamente dentro daquilo que ele era induzido. E também que o diabo tem seus planos e seus projetos, e ele vê e vai entrando na vida das pessoas, e ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não veio para ser bonzinho, não veio para te dar sucesso, mas ele veio para tomar no final a sua vida. Então nós temos que o quê? Buscar o Senhor Jesus. Pastor Raimundo, mais uma vez, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Para mim é um prazer estar de volta aqui através desse meio de comunicação. Amém. Pastor, uma coisa que eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais. As pessoas muitas vezes se dizem cristãs. Eu não digo nem só da igreja evangélica, mas cristãs. E as pessoas continuam com hábitos, com tendências, com satisfação da carne que tinham outrora. Algumas áreas como bebida, como tabaco, como adultério, essas pessoas estão ainda cultivando isso, não quiseram romper, não tiveram um tratamento definitivo. O diabo usa desses espaços para realmente trazer essa pessoa de volta? Isso depende muito da criação da família. É o que eu chamo de transferência espiritual. Tem pessoas que ela tem uma maldição, uma herança familiar. Eu, por exemplo, aconselhei uma família que o pai bebia, o filho passou a beber, os netos passaram a beber, e ia passando de pai para filho, até a terceira e quarta geração. Isso é uma maldição que, às vezes, a pessoa quer se livrar, quer ficar livre, mas ele não dá conta por causa da maldição que está na família. Agora, pastor, a palavra de Deus aconselha que tudo aquilo que deve guardar o nosso pensamento, o nosso coração, são aquelas coisas que louvam o Senhor, que tem alguma virtude, que tem crescimento, que tem edificação. As pessoas, então, que estão buscando ao Senhor, elas têm que procurar tirar do seu coração tudo aquilo que vai contra a palavra. E muitas vezes elas falam, não, isso não é bem assim, olha para um texto bíblico e fala, isso não é bem assim, isso é relativo. O que o senhor pensa disso? É que, na realidade, as pessoas querem se satisfazer a si próprio. As pessoas querem se beneficiar a si próprio e elas não querem se submeter. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala sobre isso. Capítulo 5, se não me falha a memória,
do livro de 1 aos Coríntios fala isso. A pessoa tem que ela ficar desnudo, se livrar de todo o laço, de todo envolvimento com as trevas na sua vida, no seu corpo. Porque o corpo é o templo do Espírito e é onde Satanás procura para entrar e destruir o templo do Espírito. Então, tem gente que você fala e diz, mas essas coisas aí não tem problema, não tem importância, porque elas não querem ser submissas, não querem submeter à vontade de Deus. E aí o diabo usa essa brecha e arrebenta mesmo com a família, arrebenta com a vida espiritual, leva a pessoa realmente à vergonha. É verdade. Tem gente que é vítima, tem gente que ela lançaram sobre ela uma bruxaria e na realidade muitas pessoas acham que feitiçaria não pega, nem na vida do crente, mas já está comprovado que pega, não são poucos os crentes. Por que não dizer, tem pessoas crentes da igreja que no mesmo dia ela tem dois tipos de comportamento. Pela manhã ela está feliz, no decorrer do dia está triste. Pela manhã está sorrindo, no decorrer do dia está chorando. Então são coisas inexplicáveis, que não há uma explicação, mas eu tenho a explicação, isso chama-se espiritual. Agora, pastor, voltando ali à sua fase, já estamos terminando com a sua fase onde o senhor serviu a Satanás. E o senhor então vai e tem o quê? Um encontro com uma pessoa numa praça. Como é que foi isso, pastor? Eu fiquei 27 anos envolvido na bruxaria, dos quais 19 eu fui babalorixá, eu fui pai de santo. Eu era conhecido, temido, as pessoas temiam. E um belo dia eu estava indo numa praça, naquela praça eu ia sempre, Praça da Lapinha, em Salvador. Estava sentado num banco daquela praça, de repente chegou uma moça e ela estava portando um monte de folhetos. Ela me deu um folheto. Enquanto ela me deu o folheto, começou a pregar, a falar de Jesus. Eu peguei o folheto em pedaços, comecei a rasgando o folheto. E ela pregando, falando, no final ela me fez um convite. Eu peguei os pedacinhos do folheto e joguei no rosto dela. O senhor então teve uma atitude até agressiva a princípio. Eu não gostava de crente. 5 dias depois eu achei os pedacinhos de folheto. Agora, por que 5 dias? Foi ao acaso ou foi obra do Senhor para o senhor voltar naquele lugar? Porque eu sempre ia naquele lugar. E diz a Bíblia que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem que se cumprir. Também diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu vejo pessoas rasgando a Bíblia, né? Bota fogo na Bíblia. Quando alguém mexia nos meus santos, falava dos meus santos, que o terreiro de magia, pastor, é o lugar que se concentra o maior número de santos que eu posso pensar, o maior número de imagens que eu posso pensar, né? Naturalmente existe os santos da bruxaria que eu tinha, que era Ogum, eu tinha Sebastião, Santo Antônio, que é o mesmo Ogum, eu tinha a Senhora da Conceição, eu tinha um monte de santos. E a atitude minha de rasgar o folheto, estava rasgando a palavra de Deus, e isso ninguém ignora. E eu tinha costumes de ir naquela praça. 5 dias depois eu voltei ali. Quando eu cheguei ali, estavam os pedacinhos do folheto que eu mesmo havia rasgado. Foi quando o Espírito de Deus falou comigo pela primeira vez. Eu creio que está falando com você que está me vendo agora. O Espírito Santo falou: abaixe e apanhe a minha palavra. Eu comecei a catar os pedacinhos de folheto, colocando em cima do banco. Todos começaram a ver aquela cena. Não era uma coisa normal. E depois que eu coloquei os pedacinhos ali do folheto, formou uma palavra. E essa palavra mudou ali o meu conceito sobre Deus, o meu pensamento sobre Deus. E o que formou ali? Uma palavra simples, porém objetiva e forte: Jesus te ama. E aquilo começou a transformar o seu coração? Ali foi como uma bomba atômica dentro do meu coração. Começou a explodir tudo aquilo que Satanás colocou na minha vida, porque até então ninguém gostava de mim. Eu era bruxo, eu era feiticeiro, eu era macumbeiro, eu prejudicava as pessoas. Tudo que eu fazia não era coisa boa para ninguém. O diabo não faz nada que preste para ninguém.
E um macumbeiro não pode desmanchar a macumba de outra pessoa. Muito pelo contrário, vai colocar muito mais. E as pessoas me odiavam. E de repente eu ouço uma palavra, como se eu estivesse ali ouvindo a voz daquela mocinha que pregou o evangelho para mim. Jesus ama você. Jesus, e é verdade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, pastor, como é que o senhor saiu daquela praça? O que o senhor fez? Naquele momento comecei a sentir desejo de ir na igreja. Um homem que queria destruir a obra, queria destruir as igrejas, queria destruir os pastores, agora tem vontade de adentrar. E na mesma igreja que eu ia sempre fazer bruxaria. Comecei a sentir ali vontade de ir à igreja e comecei a resistir, mas a força de Deus, o poder de Deus foi maior. Amém. Dado o momento eu não resisti, me levantei, eu andava com o bolso cheio de patuá, o pescoço cheio de guias, essas coisas tudo. Patuá que eu fazia, o pastor tirava olho de defunto, eu tirava dente de defunto e fazia patuá para a gente carregar no bolso. Isso é como para espantar o mal? O que é isso? O que era usado? Para que servia isso? O patuá é para trazer boa sorte, para tirar mal olhado, para a pessoa ser bem sucedida. E aí o senhor se viu com aquilo? Naquele instante ele nem estava somando com aquilo, estava com o bolso cheio de coisas, pescoço cheio de guias. Saí dali e fui diretamente para a igreja, Segunda Igreja Batista de Salvador. E o cabelo ainda grande? 19 anos, grande. Fedorento? 19, não lavava, não entrava água, né? E o senhor entra naquela igreja e como é que o senhor é recebido, pastor? Quando eu chego na porta da igreja, tinha um irmão que havia falado algumas coisas antes. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu era a única pessoa, pastor Pedro. Não existia outra pessoa com aquela fisionomia que eu tinha. Cabelo enorme, grande, e não tinha outra pessoa. Quando o homem percebeu, a igreja estava cheia, que ele percebeu o meu cabelo, ele viu e disse: é ele. E ele correu ao meu encontro. Foi aí que tudo começou. A minha mudança começou, na verdade, aí, porque isso me chamou muita atenção. Quando aquele homem se aproximou de mim, ele me deu um forte abraço, sussurrou no meu ouvido: seja bem-vindo, você está na casa de Deus. Isso o senhor nunca tinha encontrado, né? No tempo que o senhor serviu o diabo, porque o diabo não fala a palavra amor, não quer, não dá carinho, não dá nada, né? Pastor, isso foi impressionante porque, primeiro, eu vi a diferença. Sabe a diferença? As pessoas, quando se assentavam do meu lado, se levantavam imediatamente. Por causa do cheiro, por causa do cheiro, da estranheza. Exato, o pessoal levantava, se assustava. E aquele homem me abraçar. E aquilo já cativou seu coração. Quebrou minhas pernas. E ali ele já me conduziu até a frente, me colocou assentado num banco. Num lugar de honra ali. No lugar de honra. Olha que bênção. E começou aquele culto e foi realmente um dia tremendo para a minha vida. Amém. O pastor começou a pregar, a palavra do pastor foi uma palavra rema. Viva, uma palavra especial, preparada, vindo do coração de Deus para o meu coração. Amém. Foi uma palavra de sabedoria, porém foi realmente dura, porque a palavra, ela vinha de encontro com as minhas necessidades e as coisas que eu fazia também. Para você ter uma ideia, a palavra diz assim: quando entrares na terra, isso é no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 5 a seguir, versículo 9 a seguir. Quando entrares na terra em que o Senhor teu Deus te dá, não aprendas a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não faça passar entre ti pelo fogo seu filho ou sua filha, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por causa dessas abominações o Senhor te lançará fora. Amém. Eu era agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, fazia previsões astrológicas, falava o passado, o presente, o futuro das pessoas. Tudo isso dirigido pelo diabo. E tudo que aquele pastor estava lendo era com respeito à minha vida. Eu não tinha saída. E a palavra veio de encontro ao meu coração. E no instante que ele estava lendo, eu disse: esse homem conhece a minha vida. Tudo isso que ele está falando é a respeito da minha vida. E aí ele começou a pregar, e no momento que ele começou a pregar,
eu comecei a sentir desejo de entregar a minha vida, Glória a Deus. de ser crente, porém eu não sabia como. E surgiu uma oportunidade durante esse culto? E aí o pastor, era uma igreja hiper tradicional, uma igreja muito, mas muito tradicional. Ele, depois da sua pregação, ele fez um apelo, e quando eu percebi, eu estava na frente, tamanha alegria que eu estava sentindo. Amém. Estava na frente, entregando a minha vida para Jesus. Pastor, e como é que o senhor voltou lá para o seu lugar? Porque é a sua casa, o lugar que você vivia, as suas indumentárias ali para servir o diabo. Que o senhor fez com aquilo? Quando eu voltei, aí foi realmente uma guerra, porque eu fui confrontado com alguns bruxos, inclusive a mãe menininha do Cantuá. Fui confrontado para desistir, e essa peleja durou muitas horas, era por volta de 2, 3 horas da manhã, quando eu fui expulso de casa, deserdado, tiraram tudo que eu tinha, perdi tudo naquela noite, mas ganhei Jesus. Amém. Quer dizer, o senhor não precisa mais de nada. Não, graças a Deus. Jesus hoje é aquele que dirige a sua vida, dirige o seu ser, e hoje o senhor prega o evangelho em qualquer parte do país, pastor. Eu tenho viajado o Brasil, outros países também, testemunhando, levando a mensagem do evangelho de Cristo. Isso vale a pena, pastor? E como vale, tem sido muitas pessoas que têm se encontrado a salvação através desse testemunho, através do meu ministério, têm sido libertos, são muitas as pessoas que têm sido abençoados, né? E eu creio que você que está me vendo aqui hoje também já está sendo abençoado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor, foi um privilégio, uma honra estar conversando com o irmão, sabendo que mesmo que o diabo opere, Deus é maior e Deus pode quebrar toda a obra do inferno. Então hoje a gente olha pastor Raimundo, ex-neguinho de Ogum, mas hoje salvo no sangue de Jesus e pregador da palavra que liberta. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor sempre esteja dirigindo o seu ministério. Pastor, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe o senhor, os seus ouvintes também. Amém. Nós voltaremos já, depois de um breve intervalo. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do verso de número 12. Diz a palavra do Senhor: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias aos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças.
e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo poder da Tua Palavra. Muito obrigado porque a Tua Palavra, ela nos traz direção. Direciona as nossas vidas no dia de hoje, através do poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Lidar com as ameaças, lidar com o ataque do inimigo, é preciso que nós tenhamos algumas precauções. O povo aqui estava reedificando o muro de Jerusalém. Neemias, então, ele pegara essa empreitada e ele levara com ele alguns homens para tocar essa obra. A cidade estava em grande miséria, o lugar estava triste, havia grande sofrimento e a obra começara. Mas quando você começa a trabalhar, quando você começa a fazer algo para Deus, ou você começa a montar a sua empresa, muitas tribulações, muitos ataques vêm contra a sua vida. O inimigo, nosso adversário, é aquele que levanta as pessoas para nos atacarem. A nossa queda é a alegria do inimigo. Então nós precisamos tomar algumas precauções, e a palavra de Deus, ela diz que há soluções para enfrentar os ataques. Diz a palavra do Senhor que Neemias, a primeira coisa que ele faz, ele identifica os agressores. Se você voltar aqui capítulo 4, capítulo 3, você vê que homens ali como Tobias e Sambalate, eles queriam derrubar a obra, eles queriam paralisar, eles queriam botar medo, botar pressão psicológica, e eles queriam até mesmo levantar homens para invadir aquele lugar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam o seu vigor e não se abalam e não param a empreitada. Por várias vezes tentaram tirar ali a concentração de Neemias, mas Neemias sabia que a obra que ele estava fazendo era do agrado do Senhor e que ele precisava continuar. Então o que ele fez? Ele viu que o povo estava muito separado e ele começou a organizar, diz o verso 13, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos. Você precisa detectar na sua vida onde estão as brechas para que o inimigo entre, as brechas para que haja grande fluir de ataques inimigos, e você precisa começar junto com sua família, primeiro em oração, buscar do Senhor o discernimento para você saber onde que é a parte mais volúvel da sua vida, da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo, e você precisa começar a trabalhar, ver que há lugares onde o inimigo pode penetrar na sua vida, na sua história, e você precisa juntar a sua família para lutar esse combate. Ele colocou nos lugares mais baixos, que eram os lugares onde era mais fácil penetrar, e nos lugares mais abertos, e por detrás do muro eles vigiaram, eles estavam ali prontos para deter o ataque do inimigo. Eu vejo muitas mães liberando os filhos para baladas, incentivando os filhos muitas vezes numa rodada de cerveja, incentivando seus filhos numa jogatina de cartas. Você está deixando brechas e mais brechas abertas, e quando ele for mais velho, talvez você não consiga segurar. Tome cuidado. O inimigo, ele usa de estratégias sorrateiras, ele usa de estratégias baixas para entrar na sua família e para destruir. É preciso fechar essas brechas, é preciso chamar a sua família e organizar. Segunda coisa que eu vejo, ele manda lembrar. Ele manda todo o povo lembrar das maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor é Deus temível e que peleja por nós. Quando nós estamos diante de uma grande dificuldade ou de uma grande ameaça, nós temos a tendência de esquecer que esse Deus é poderoso e que esse Deus, ele trabalha, ele trabalhou e ele trabalhará eternamente. Nós queremos olhar para nós mesmos e falarmos assim, olha, está muito difícil essa batalha. Mas quando nós lembramos daquilo que Deus pode fazer, ou daquilo que Deus já fez, então nós nos animamos e nós buscamos força, porque Deus não vai deixar a sua casa, a sua família e os seus filhos perecerem, se é que você serve esse Deus.
Você tem servido esse Deus? Você tem lido sobre as maravilhas que esse Deus já fez e que Ele está fazendo? Deus é poderoso, Deus trabalha até hoje e Ele está cuidando da sua família. Você acordou hoje, você respirou, certamente porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Eu vejo muitas pessoas me contarem, olha, ontem quase eu morri, uma situação, um acidente, era para eu estar naquele lugar. Quando eu vejo a pessoa contar, eu falo logo no meu coração, é porque Deus ainda tem um projeto nessa vida. Mas será que você está sensível a reconhecer que esse Deus é um Deus maravilhoso e que Ele tem cuidado e que Ele tem te mantido vivo até este instante? Glorifique a Deus, conte e cante as suas maravilhas, busque na palavra um entendimento para que nós cresçamos em afinidade com esse Deus. Diz a palavra aqui também no verso 15, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja evangélica, elas substituem o trabalho, elas começam a falar, eu já orei, agora eu vou ficar aqui quietinho. Não, Deus não se agrada disso. O próprio Neemias, aqui no verso 9 do capítulo 4, ele diz, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nós temos que orar, é a primeira coisa a fazer diante de alguma situação. Oração. Aliás, deveria ser a primeira coisa que você inicia o dia. Orar, declarar que o Senhor Deus é um Deus poderoso e que você precisa dos seus cuidados. Mas é preciso você ir à obra, é preciso você trabalhar, é preciso você fazer a sua parte. O impossível, Deus faz, mas Ele deixa você fazer o possível. Ele permite que você faça, que você trabalhe. Então, é muito necessário que você volte à sua obra e que você trabalhe com bastante empenho, com bastante ousadia, porque Ele quer te dar a vitória. Agora é o seguinte, os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Não havia necessidade de mandar, não havia necessidade de estar direcionando. Quantas vezes no seu trabalho, na sua empresa, você está matando tempo, você não está fazendo o trabalho que o seu patrão quer, você está deixando de ser um bom testemunho no lugar onde você trabalha. Você não precisa, você já sabe o que você tem que fazer, independente se seu patrão está perto ou está longe, você deve fazer. Porque isso é o que ensina a palavra de Deus. Nós temos que fazer, independente se nos mandarem ou não. Nós temos que tomar a iniciativa, nós temos que trabalhar, porque quando nós estamos trabalhando primeiramente para o Senhor, o Deus Criador. Então, seja dedicado, faça o melhor. Você vai vencer as batalhas, você vai vencer o adversário, mas é preciso você tomar estas precauções. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Senhor Deus, livra essa pessoa do ataque dos inimigos, Senhor. Que ela mantenha um pulso firme na Tua palavra, que ela mantenha o desejo de trabalhar, uma vida vigilante na oração, e que ela saiba que o Senhor é um Deus que livra, que o Senhor é um Deus que leva, e o Senhor é um Deus que traz de volta. É no nome de Jesus que eu peço sobre essa vida o Teu poder, a Tua unção e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito durante o dia de hoje, mas não se esqueça, leia a palavra de Deus, ore e tenha uma vida santificada na presença do Senhor. Procure uma igreja evangélica onde a palavra ela é expressada dentro da verdade e busque a Deus com as outras pessoas. Fique com Deus.